Está a gravar? Yeah. Olha, eu vou já dizer que a minha testa pode estar um pouco brilhante porque eu estou a usar muito protetor solar. Protetor solar é muito importante. Hoje vamos falar sobre protetor solar. É muito importante, mas não interessa porque isto é um podcast para os ouvintes. Sim, temos uma versão que é vídeo, mas o objetivo é nós servirmos os ouvintes que estão a ouvir este episódio. Sim, isto é para vocês, ouvintes. E porquê que tens óculos de sol, foi? Deixa-me ver os teus olhos. Não posso tirar os óculos de sol porque tenho um terçolho neste olho. Terçolho? Então, este olho tem que ficar coberto, assim. Tenho um terçolho. E para quem não sabe, um terçolho é o quê? É uma inflamação na pálpebra do olho. E fica inchado, fica vermelho. Fica uma bola, não é? Fica uma bola na pálpebra, normalmente é na pálpebra superior, mas eu acho que tu já estiveste na pálpebra inferior. E tive que ser operado. E foi na inferior? Superior. Sim, então eu estou com esse problema e não quero mostrar, porque sou muito vaidoso. Somos todos. Então o podcast de hoje é sobre terçolhos. Não é? Não, também não. O podcast de hoje é para responder a duas perguntas. Duas perguntas que foram enviadas sim. para o nosso Instagram. E por acaso são duas perguntas parecidas. Vamos ouvir uma pergunta da Karina. Olá, de Vancouver, Canadá. Sou Karina e a minha pergunta é para o Joel. Gostava de saber como é que tu andas a gostar da mudança para Portugal, porque já há uns anos estou a pensar a fazer a mesma. E temos uma outra pergunta um pouco parecida. Olá, Rui e Joel. Eu sou iraniana. Há 3 anos que estou a viver em Portugal. A minha pergunta é, na verdade, para o Joel. Estou curioso para saber. O Joel, como um canadiano, nunca enfrentaste desafios por causa das diferenças culturais? Como que a comida está diferente, música está diferente, a língua está diferente. Quero saber como te adaptaste à tua nova vida. Bem, a vida não é assim tão nova porque foi há 13 anos, mas sim, eu acho que podemos responder as duas perguntas ao mesmo tempo. O que achas? Sim. A falar um pouco da minha adaptação a Portugal. Bem, Então, Joel, como é que estás a gostar desta mudança? Bem, eu acho que ainda me consigo lembrar daquela altura em que tinha acabado de mudar-me para Portugal para falar de alguns desafios que enfrentei. Por acaso estou curioso, porque agora eu sei que tu gostas, agora Sim. é a tua casa, mas naquela altura realmente tu gostaste ou pensaste, oh meu Deus, o que é que eu fui fazer? O que é que eu estou aqui a fazer? Eu devia voltar para casa. Para ser sincero, para ser justo, eu não tinha assim muitas raízes ainda no Canadá, porque estava a trabalhar nos cruzeiros como um músico. E ainda não tinha uma grande carreira, tenho uma família pequena. Não tinhas uma casa ainda? Pois, então aquela fase da minha vida provavelmente é muito diferente do que a fase em que alguns dos nossos ouvintes se encontram. Os nossos ouvintes se calhar já têm uma vida estruturada, estabelecida no país de origem, então a mudança é mais assustadora e a adaptação também é mais difícil. E para ti era tudo uma aventura! Uhul! Sim, eu sinto que a minha vida era tipo um clean slate. Uma tábua rasa. Tábua rasa. Sim. Mas gostaste ou não gostaste? Sim, eu gostei. Mas uma coisa que eu percebi logo era que ia ser muito difícil ser músico. Então nem tentei ter uma carreira. Acho que fui a um jam session, uma sessão de improviso num clube de jazz,
E eu percebi logo que, ok, eu acho que mesmo se eu fosse o melhor dos melhores, vai ser muito difícil fazer uma vida como músico em Portugal, ou em qualquer lado, mas especialmente... Nesses bares nós tínhamos que ficar lá até ao fim, não era? Tinhas que esperar até... Até 1 da manhã. Tá. Até à 1 ou 2 da manhã, e primeiro tinhas que esperar que alguém dissesse, então, queres tocar? Então nem sabias se poderias ir tocar, porque se ninguém te convidasse, tu não ias subir ao palco e... Havia uma fila de 10 outros bateristas. Sim, e já eram conhecidos do bar, sim. Então tu eras sempre o último, e tocavas 10 minutos e depois íamos para casa. Sim. Então eu percebi que essa carreira não ia dar. Mas também não estava com muita vontade de continuar a ser músico depois de 2 anos no Cruzeiro. Eu acho que estava pronto para uma outra fase da minha vida. Eu trabalhava em web design também, à distância. Sim. Então foi assim que eu consegui juntar dinheiro para depois tirar um curso de português e pagar as compras do supermercado e a minha parte da renda. E a luz e o gás. E a luz e o gás, certo. E o passe do metro. O passe do metro. E o ginásio. E o ginásio, muito importante. Mas qual foi a pergunta original? Como foi a adaptação? Vamos lá. Sim, vamos lá saber o que é que mais te chocou. Eu sei que tu achaste muito estranho nos cafés e nos restaurantes temos que andar atrás do empregado ou da empregada porque eles vêm tirar o pedido à mesa e nem dão tempo para pedires a bebida. O que é que vai comer? Croissant com queijo? Obrigado, tchau. Mas, eu também queria um sumo de laranja, mas o empregado já foi embora. E às vezes aquela primeira interação já demora 10 minutos para chamar a pessoa à tua mesa. Desculpe, aqui, desculpe. Às vezes eles olham nos olhos, veem que tu queres alguma coisa e olham para baixo. Pois. Mas isso mudou nos últimos 12 anos, ou não? Não. E claro que temos que estabelecer ou admitir que há uma grande diferença na cultura de restauração, que é tipping, gorjetas. E nós sabemos que nos Estados Unidos e no Canadá e provavelmente em muitos outros países, a situação de gorjeta está a ficar fora do controle. Claro. Antigamente era 15%, agora é tipo 20% ou mais. Dirias que lá a simpatia é falsa porque está dependente do dinheiro da gorjeta? Eu não diria que fosse falsa. Estão a fazer um esforço para ser simpáticos, mas eu acho que muitas vezes aquela simpatia é genuína. Mas... Percebes? Se trabalhasses em Portugal, Joel, a receber o ordenado mínimo, num café, 8 horas por dia, com clientes muito chatos, será que tu ias a todas as mesas? Olá, eu sou o Joel e vou servir-vos hoje. O que é que desejam? Se fosse a carreira que eu escolhesse, sim. Ok. Estás a dizer que se não estás disposto, escolherias outro trabalho? Sim, a minha opinião é... O meu primeiro emprego era lavar a louça. Sim, lavavas a louça. E eu juro que eu fazia aquilo com a mesma atitude que eu fiz todos os meus outros empregos. Eu acredito nisso. Sim. Porque também trabalhei num café durante 1 ano, numa altura em que estava a estudar e precisava de dinheiro para as minhas coisas, e lembro-me de pensar, eu quero chegar ao fim do dia e sentir que fiz que fui o melhor, ou que fiz isto da melhor forma possível. E eu acho que é possível ter muito brio. Orgulho? Sim, brio, orgulho e prazer naquilo que nós fazemos, seja o que for. Exatamente. E vamos para casa muito mais satisfeitos, mas... Não temos que sentir-nos vítima por termos um trabalho, um emprego que nós achamos inferior aos outros. Mas também só trabalhei 1 ano. Tu, se calhar, também só trabalhaste 1 ano. 4 anos. Pronto, mas se calhar alguns empregados que estão lá há 10 ou 15, a situação já muda de figura, o cansaço instala-se, as pessoas ficam fartas, não veem a situação melhorar, não há aumentos, não concretizam os projetos deles, porque nós éramos jovens, que projetos tínhamos? Comprar uma roupa para sair ao fim de semana. Mas se já tens filhos, tens projetos de vida, se calhar isso começa a criar ressentimento. Sim, mas ao fim do dia toda a gente tem um certo controlo de ficar naquele emprego ou não, por várias razões. Então, enquanto eu escolhi ficar no emprego,
eu tento fazer o meu melhor, mesmo que seja varrer os chões. Chões ou chãos? Chãos. Eu vou escrever isso e pôr na parede. Podes pôr na minha tombstone. Na tua lápide. Lápide? É um pouco comprida essa frase.